Recentemente eu assisti o filme Thunderbolts, que já faz 2 meses que foi lançado no cinema, mas que eu assisti em casa, porque eu, sem grana pra poder ir no cinema assistir o filme, eu decidi esperar sair em boa qualidade pra poder assistir. E que bom que eu assisti e também, né, vi a obra legendada, porque foi o suficiente pra poder elogiar algumas atuações ali que foram ótimas ao meu ver. E aqui nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião sincera sobre esse filme e falar se vale a pena ou não dar uma chance pra esse filme. Isso se vocês ainda não tiverem assistido, né? Porque eu aposto que a maioria já assistiu. Até porque eu postei uma votação aqui e a maioria votou em eu, né, gravar um vídeo falando a minha opinião sobre esse filme aqui. E vai ser isso que eu vou fazer. Então não se esqueçam de assistir esse vídeo até o final e também de compartilhar o vídeo assim que vocês assistirem ele até o final. Aqui em Thunderbolt nós acompanhamos a personagem Yelena Belova, sim, a irmã da Viúva Negra, que foi apresentada naquele filme lá que pouca gente gostou, muita gente odiou, de Viúva Negra, mas que ainda assim é uma personagem muito interessante e carismática pra caramba. Aqui nesse filme a Helena é mandada pela Allegra de Fontaine até um laboratório pra Helena ali matar alguns agentes e ao mesmo tempo destruir o laboratório. Algo que ela acaba conseguindo, mas antes disso ela acaba vendo uma pesquisa de um tal de sentinela, uma pesquisa envolvendo uma pessoa que está passando por experimentos científicos ali para se tornar assim um tal ser chamado, como eu havia dito anteriormente, sentinela. Mas nessa ocasião ela mata o cientista, mata um dos guardas e destrói o laboratório, explode eles literalmente. A única pessoa que ela salva, que não é uma pessoa, é um animal que é um hamster, e assim ela consegue concretizar a sua missão. Mas ela está muito pensativa sobre esse trabalho monótono que ela tem de ser uma agente, matar pessoas, concretizar missões, e ela já está exausta, e Helena está completamente exausta disso. Ela está muito triste com o trabalho dela, não é algo que é satisfatório, porque ela sempre tem os mesmos trabalhos dia após dia. Com isso, ela pensa em si e ir até a casa do pai dela, que é o próprio personagem Alexei, que está na casa dele tranquilão assistindo uma reportagem, né, onde ele aparecia ali sendo um herói. Isso porque há um tempo atrás ele era um ser, um super soldado conhecido e renomado, isso porque ele tomou um soro de super soldado quase parecido com o do Capitão América, e ele está ali dentro da casa dele, que é um local completamente desarrumado, ele está com a vida completamente destruída, é um cara que também não sabe o que fazer da própria vida, e ali eles acabam tendo uma conversa, eles matam a saudade um do outro, até porque se fazem até porque se faz anos desde quando eles se viram pela última vez, e ali eles acabam conversando. Mas a Helena ali, ao conversar com seu próprio pai, Alexei, está cheia de vontade de abandonar os seus trabalhos ali para a Allegra de Fontaine, fazendo assim o Alexei ficar indignado por ela querer abandonar esses trabalhos, já que é o que ele mais queria estar fazendo, né? Então ele fica meio chateado com isso. Quando a Helena diz para ela que quer abandonar as missões, ela dá uma última missão para ela, que é dela ir até uma instalação que se chama Oxy. E a Helena faz isso. Ela vai até uma instalação onde ela vê a personagem Fantasma, que é uma das vilãs, entrando ali, e quando ela entra na localidade, ela acaba encontrando a Fantasma, a personagem caçadora, o John Walker e também um cara meio esquisito e ao mesmo tempo misterioso que se chama Bob. E ao entrar nessa instalação, a Ana descobre que aquilo dali foi toda uma armadilha orquestrada pela própria Allegra de Fontaine, fazendo assim eles entrarem ali para ambos tentarem matar uns aos outros. E depois que ambos acabam chegando ao consenso do motivo de ambos estarem ali, que não era para um objetivo específico e que nem todos que estavam ali estavam errados e que eles estavam ali para poder se matar, eles decidiram achar um jeito de sair daquela instalação antes que ela acabasse sendo destruída por completa e explodida como o próprio laboratório foi explodido anteriormente. Contudo, ali eles acabam criando um vínculo tanto entre si quanto com o personagem Bob, que é um cara misterioso que eu disse anteriormente e que aparentemente não sabe o porquê está ali e não lembra como ele foi parar naquela instalação de Oxy. A personagem Fantasma, que é uma personagem que pode desaparecer e sumir e se teletransportar, tenta usar seus poderes para sair dali, mas ela não consegue, então eles têm que achar um outro modo de sair dali. E quando eles acabam saindo dali, o personagem Bob acaba se sacrificando para poder salvar ambos, mostrando ali que esse personagem tem superpoderes. Ele tem invulnerabilidade, isso porque ele acaba sendo atingido por balas e nada acontece com ele, e também ele tem poderes de voar, ele consegue voar, fazendo assim ter um momento em que os agentes acabam atirando nele e ele acaba voando e indo para uma altura de quase 1, 2, 3 metros e cai no chão e nada acontece com ele, e a própria personagem Allegra de Fontaine aproveita a oportunidade para assim conseguir capturar, né, entre aspas, o Bob e levar até a localidade onde ela trabalha lá.
fazendo assim ela também tentar fazer com que ele se vire contra a Helena, o John Walker, a Fantasma e também contra entre outros personagens. Mas um personagem que está aqui, que acaba se juntando com a Helena, o Fantasma, o John Walker, por incrível que pareça, é o personagem Bucky, que anteriormente estava contra ambos, mas que depois de descobrir que o objetivo de ambos é ir contra a própria Allegra de Fontaine, que é também a personagem que ele não gosta, que ele também tem uma rivalidade grandiosa por ele não concordar com algumas atitudes e posicionamentos que ela acaba tendo ao decorrer da trama, e no geral até ele acaba se juntando com ambos para indo até a antiga Torre dos Vingadores para ali tentar detonar, né, destruir a própria Allegra de Fontaine, mas eles acabam sendo surpreendidos pelo próprio personagem Bob, ali já vestido com um manto de sentinela, que já aprendeu a usar seus poderes e usa esses poderes contra eles, em uma cena que é muito, mas muito boa, onde ali, cara, esse personagem, ele luta contra todos e usa o seu poder de conseguir parar balas com a telecinese, usa o seu poder de super forças, vulnerabilidade, agilidade, rapidez, teletransporte, entre outros poderes que todos ali ao redor ficam completamente surpresos, porque nem a própria Viúva Negra, que é a Helena, nem o próprio Bucky, que é um antigo super soldado, e nem os outros conseguem destruir esse ser que é mais poderoso que eles e também, ao mesmo tempo, mais poderoso que os próprios Vingadores juntos. Mas como a própria Helena, a Fantasma, John Walker e também o próprio Bucky, o Alexei, o Bob só está lutando contra eles, contra a sua própria vontade. Isso porque ele está lutando ali, mas ele não quer machucar ambos, porque com a maioria ali, ele já criou um vínculo de amizade, vamos dizer assim. Então, depois daquilo, a Allegra de Fontaine tenta controlar o Bob, e o Bob fica bolado com essa situação porque ele pensa: já tentaram me controlar a minha vida inteira, eu passei a minha vida inteira sendo controlado, então você não vai me controlar. Mas a personagem Allegra de Fontaine, quando está prestes a ser morta pelo próprio Bob, acaba sendo salva por uma das suas, né, secretárias ali, que usa um dispositivo para desmaiar o Bob, fazendo assim que o Bob desmaie, ele fique com uma áurea ali, com um corpo obscuro, fazendo a gente se perguntar o que está acontecendo. E é aí que a gente já vai pro ápice final, onde o próprio Bob se torna o vilão dessa obra, demonstrando a sua aparência completamente sombria, se transformando no seu outro alter ego, que é Vácuo. Porque ele tem vários alter egos, né? Ele tem o Bob, tem o Sentinela, também tem o Vácuo. E o Vácuo é o ser mais poderoso das personalidades que esse personagem acaba tendo. E é um personagem que é tão, mas tão sombrio, que ele coloca medo em todo mundo, e ao mesmo tempo, esse personagem, ele consegue fazer com que as pessoas sumam da humanidade, estilo Thanos, mas de uma forma mais sombria. Porque essas pessoas, elas não somem para sempre. Mas ao mesmo tempo, enquanto elas são tiradas da humanidade pelo próprio Sentinela, o Sentinela faz com que eles acabam indo para os seus próprios sentimentos e lembranças mais dolorosas. Então, quando as vítimas somem ali, a própria Helena some, ela acaba enfrentando o seu pior passado, os seus piores traumas, envolvendo uma jovem que, quando a Helena era criança, ela foi obrigada a matar e que ela se arrepende disso até hoje. E essa parada é interessante do personagem Vácuo, assim que sumir com suas próprias vítimas, fazer com que essas próprias vítimas fiquem revisitando os seus próprios traumas. É triste, mas ao mesmo tempo interessante e uma abordagem inteligente pra caramba nessa trama. Mas o personagem Bob não é só um vilãozinho, ele não é só um cara que é um vilão como Thanos, como Obadiah Stane e entre outros aí que acabam aparecendo no CM. O personagem Bob barra Vácuo barra Sentinela, ele tem uma complexidade maior. As intenções desse personagem têm outro sentido. Esse personagem, ele fala muito sobre sentimentos, sobre tristeza, sobre depressão. Esse filme é sobre isso. Esse Thunderbolts é uma produção que se disfarça de uma obra super-heróica ou de anti-vilões, mas que ao mesmo tempo ela não fala sobre isso. Ela fala sobre sentimentos reais, como a depressão e também a tristeza. Então ela acaba disfarçando isso tudo para poder trazer pra gente um tema mais importante do que isso. Por isso Thunderbolts se torna um dos filmes mais diferentes e interessantes do UCM. Até porque Thunderbolts tem uma temática bem diferente da de costume, e isso torna o filme mais interessante ainda. O filme fala sobre sentimentos reais, e é por isso que a personagem Helena se identifica tanto com o personagem Bob, fazendo assim eles terem uma química grandiosa e fazendo assim, no final das contas, a luta dos Thunderbolts contra o próprio Vácuo ser uma luta emocional, uma luta interna, que é sobre sentimentos, que ao invés deles lutarem para poder matar o Bob,
barra Vácuo, barra Sentinela, eles lutam contra ele para poder acolhê-lo, para poder fazer com que ele se sinta vivo e se sinta uma pessoa acolhida e que tem pessoas por ele, diferente do que ele pensava anteriormente, porque ele era um cara sozinho, como o John Walker era sozinho, como o Buck se sentia sozinho, e também como principalmente a Helena Belova também se sentia sozinha. Então, esses todos os personagens que passam por coisas semelhantes e têm os mesmos traumas, né? E é por isso que eles acabam sendo uma equipe que se dá muito bem. Mas aqui no final a gente acaba descobrindo que o nome desse grupo não é Thunderbolts, e sim Novos Vingadores. Isso porque a própria personagem Allegra de Fontaine acaba dando esse selo para eles, esse nome, né, essa marca, e fazendo eles se tornarem os Novos Vingadores. Algo que eles não concordam, mas que eles acabam aceitando e acabam se tornando os Novos Vingadores. Mas pela própria Allegra ser culpada de todos os acontecimentos ali, eles acabam dando um jeito de, né, resolver a situação dela, e provavelmente eles prenderam ela em alguma localidade, fizeram alguma coisa para evitar dela fazer mais merda ali na cidade. Eu acho que eu nem preciso falar a minha opinião. Ao eu expressar aqui os acontecimentos, falar um pouco do meu ponto de vista sobre o filme, eu acho que vocês já entenderam o que eu achei do filme, se eu gostei, se eu não gostei, mas tá aqui, gente. Esse filme é interessante pra caramba, eu gostei muito, valeu a pena esperar. Quem sabe um dia eu irei reassistir, talvez daqui a um ano, ou daqui a alguns meses, não sei, mas talvez daqui a um ano eu reassista. E eu gostei bastante, cara, de cada um dos acontecimentos aqui, dos momentos desse filme, e gostei do novo personagem que foi apresentado, que foi o Bob barra Sentinela barra Vácuo, que é um personagem que vai reaparecer em Vingadores Doomsday, e que eu tô muito curioso para poder saber qual vai ser a trama dele nesse filme, se ele vai ser mais desenvolvido, né, o que vai acontecer com ele ali. Mas e vocês, gostaram do filme Thunderbolts? Acharam que esse filme é tudo isso, como as pessoas estavam falando, ou acharam que esse filme não é nada demais? Deixe suas opiniões aqui, é claro, com respeito nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e também de compartilhar esse vídeo para seus amigos e amigas. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!